noite. Muito bem-vindas ao Mensagem Diária no nosso cultinho online. Hoje eu vou contar a história para vocês de Zaqueu, o publicano, um homem que era cobrador de impostos. Mas antes, eu queria lembrar o papai e a mamãe sobre o livro que o pastor Tiago fez sobre a oração do Pai Nosso e do Salmo 23 para as crianças. Ele fez com muito carinho um livro todo ilustrado, com gestos, para que as crianças possam aprender essas duas orações de maneira divertida e decorar com mais facilidade, ok? Mamãe e papai, vocês podem conseguir comprar esse livro pela Amazon. O site da Amazon tá logo aqui embaixo na descrição do vídeo, que vocês podem estar adquirindo por lá, que é a maneira mais fácil. Tá ok? Muito obrigado, papai e mamãe. Vamos voltar para a nossa historinha, então? Mas antes vamos fazer uma oração? Vamos fechar nossos olhinhos para a gente conversar com o Papai do Céu. Papai do Céu, muito obrigada pelo nosso cultinho, porque a cada história aprendemos mais e mais sobre o amor de Jesus. Nos abençoe e abre nossos corações para guardarmos os seus ensinamentos. Em nome de Jesus, amém. Então vamos para a nossa história. Zaqueu, ele era um homem muito rico e ele morava nessa casa grande aqui, nessa casa enorme. Aqui está o Zaqueu. Ele era cobrador de impostos. Estão vendo que ele carrega uma bolsa para carregar o dinheiro? Pois é. Zaqueu, além de ele ser cobrador de impostos, ele era chefe dos outros cobradores de impostos. Ele era um homem muito famoso e muito respeitado. Mas não era totalmente respeitado dessa forma. Sabe por quê? Porque ele não era uma boa pessoa. Quando ele ia cobrar impostos das pessoas, que esse era do povo judeu, tá? Do povo de Deus, que eram os judeus. Quando ele ia cobrar os impostos, ele sempre cobrava uma parcela a mais, porque ele trabalhava para o Império Romano e aí tinha uma taxa que ele tinha que cobrar das pessoas. Só que como ele era chefe, ele fazia o que ele queria, sabe? E ele cobrava uma taxa extra dessas pessoas. Sabe o que ele fazia com essa taxa extra que ele cobrava das pessoas? Ele guardava para ele. Por isso que ele foi ficando um homem rico cada dia mais. Porque toda vez que ele ia na casa das pessoas para cobrar, ele pegava uma parcela a mais. E ele guardava para ele essa parcela. Vocês acham que isso é certo? Claro que não, isso é roubo, né? Isso é ser corrupto, né? E aí ele foi enriquecendo, só que aconteceu uma coisa muito estranha na vida dele. Apesar dele ser um homem rico, dele poder comprar tudo que ele queria, sabe? Comprar carro, né? Comprar carro, o que ele quisesse comprar, ele podia comprar. O coração dele era assim, escuro, triste, e ele não sabia por quê, sabe? E ele ficava perguntando para ele mesmo: por que eu sou tão triste? Por que eu sinto um aperto aqui no meu coração? Né? O coração dele era apertado, era um coração escuro, um coração que parece que era endurecido, sabe? Ele não conseguia relaxar, não conseguia ser feliz, né? Aí o que aconteceu? Ele ficou sabendo que Jesus ia passar na sua cidade. Era a cidade de Jericó que ele morava. Era uma cidade muito famosa, uma cidade assim que tinha muito comércio, sabe? Tinha muita gente boa naquela cidade. E aí Jesus, ele estava indo para Jerusalém. Ele estava a caminho de Jerusalém. Mas no meio do caminho ele resolveu passar em Jericó. E quando Jesus andava de uma cidade para outra, uma multidão seguia ele. Sabe por quê? Porque Jesus estava sempre fazendo coisas boas para essas pessoas. Ele estava sempre fazendo milagres, ele estava sempre curando as pessoas.
tudo que as pessoas precisavam pedia para ele, se pedisse com muita fé, aí ele atendia, porque para a gente pedir as coisas para Jesus tem que ter fé. Porque se pedir sem fé, Jesus não faz nada que a gente quer, não é verdade? E aí essa multidão acompanhou Jesus e entrou na cidade de Jericó. E Zaqueu, ele ficou sabendo que esse Jesus ia passar lá. Ele já tinha ouvido muitas pessoas falarem que Jesus era milagroso, que Jesus era bom, que Jesus era amor. E aí ele teve uma ideia. Ele falou, olha, eu vou lá para ver esse Jesus. Mas quando Jesus estava entrando na cidade, que ele viu aquela multidão, ele falou assim, mas eu não vou conseguir ver Jesus. Sabe por quê que ele não ia conseguir ver Jesus? Porque ele era um homem baixinho, ele era tão pequenininho que ele era quase um anão, de tão pequeno que ele era. Ele era muito rico, mas ele era bem pequenininho. Aí, o que aconteceu? Lá, naquele caminho que Jesus estava fazendo, tinha uma árvore enorme. Era uma árvore que tinha o nome de figueira brava. E ela era bem alta. Aí Zaqueu falou assim, eu tive uma ideia. Eu vou subir lá naquela figueira e vou conseguir ver Jesus. Eu quero ver esse homem que todo mundo fala. Esse homem que traz alegria, que traz felicidade para as pessoas. Eu vou lá. O que ele fez? Ele pegou o saco de dinheiro dele, deixou aqui no tronco da árvore e subiu, e foi subindo, até que ele chegou aqui no topo da árvore. Ele disse, eu vou ficar bem escondidinho lá e eu quero ver Jesus. E Jesus foi entrando na cidade. E aí, Jesus chegou junto com aquela multidão, debaixo daquela árvore. Aí Jesus chegou aqui debaixo daquela árvore e ele já sabia que o Zaqueu estava em cima daquela árvore, porque Jesus sabe de todas as coisas. Ele chegou debaixo daquela árvore e falou assim para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa dessa árvore aí, porque hoje eu vou jantar na sua casa. Ai, mas ele ficou tão feliz, Zaqueu, porque naquele momento ele já começou a sentir o amor de Jesus. Aí ele pegou e desceu depressa daquela árvore e falou para Jesus, vamos sim, vamos lá para minha casa, que eu vou fazer um jantar bem gostoso para o Senhor. Aí Jesus pegou e foi lá para a casa dele. Aí eles foram os dois lá para a casa do Zaqueu. Ele pegou e guardou o dinheiro dele, guardou lá dentro da casa o dinheiro dele e convidou Jesus para entrar, para poder fazer um jantar para ele. Ele preparou o jantar para Jesus e eles foram comer. Sentaram lá e ficaram conversando. Jesus conhecia o coração do Zaqueu. Ele sabia que o Zaqueu estava com o seu coração amargurado, triste, porque não sabia o que estava acontecendo na vida dele. Aí Jesus pegou e começou a conversar com ele. Falei, olha, Zaqueu, as pessoas têm que ser honestas, a gente tem que amar as pessoas, a gente tem que tratar bem as pessoas, a gente não pode tirar as coisas indevidamente das pessoas. Tá entendendo o que eu tô te falando, Zaqueu? E conforme Jesus ia conversando com Zaqueu, o coração dele foi mudando de cor. O coração dele ficou vermelho, porque ele estava recebendo o amor de Jesus e estava aceitando Jesus como seu Salvador. Jesus conversou muito com ele. Aí chegou numa fase da conversa, Zaqueu falou assim para Jesus, Senhor, a partir de hoje eu vou pegar metade de tudo que eu tenho e eu vou dividir com os pobres. E sabe aquelas pessoas de quem eu tirei dinheiro que eu não devia ter tirado, porque é errado fazer o que eu fiz? Eu peço perdão por esse pecado que eu cometi. E para essas pessoas que eu tirei dinheiro delas, eu vou devolver para elas 4 vezes mais. Vocês têm noção disso daí? Se ele tirou uma moeda de uma pessoa,
ele devolveu 4. Olha quanto dinheiro que ele ia devolver para as pessoas. Sabe por que ele fez isso? Porque se ele não fizesse isso, ele não ia se sentir bem. Ele não ia se sentir uma pessoa feliz e ele não ia ter um coração limpo. Olha só como ficou o coração dele. Sabe que Jesus falou para ele nessa história, no final dessa história? Falou para ele assim: Zaqueu, hoje você e todos da sua casa acabaram de receber a salvação, porque você acreditou que o amor e a honestidade e a justiça transforma as pessoas e aí a partir disso elas são salvas. E a partir desse dia, Zaqueu começou a ter fé em Jesus e a fazer tudo o que o Jesus gostava, tudo que agradava a Jesus, ele fazia. Gostaram da história? A nossa descoberta de hoje, descobrimos que Jesus, ele veio para salvar os perdidos. Lembra lá no começo da história que eu falei para você que o coração dele era escuro? Era um coração que ele não conseguia sentir felicidade nem nada? É por causa disso, porque Zaqueu era um homem perdido. Então, Jesus, ele veio para ensinar e salvar essas pessoas que estão perdidas, essas pessoas que fazem coisa errada, essas pessoas que maltratam outras pessoas, que tiram das pessoas aquilo que não devem, aquilo que é indevido. Então Jesus veio realmente para salvar essas pessoas. Só que sabe qual é o nosso desafio nessa história? O nosso desafio é contar para os nossos amiguinhos que Jesus é o nosso Salvador. Então, sempre que você tiver a oportunidade de contar para os seus amiguinhos que Jesus é o nosso Salvador, você vai estar ajudando ele a ser uma criança salva no nome de Jesus, não é verdade? Assim como nós queremos ser salvos, a gente tem que querer que as outras pessoas também sejam salvas. E não precisa ser para os nossos amiguinhos. Às vezes, dentro da nossa própria família, tem gente que é um perdido, sabe? Que não acredita em Jesus, que não ama Jesus de todo o coração. Então pode ser o papai, a mamãe, o irmão, o vovô, a vovó, o tio, a tia, sabe? Os filhos do tio e da tia, que são nossos primos. Então a gente tem que contar para eles isso daí. Certo? Vamos fazer isso então? E sabe qual que é a nossa decisão? A decisão final da nossa história é que nós seremos justos com as pessoas a partir de hoje, sabe? Vamos fazer tudo que é de bom para as pessoas. Tudo aquilo que eu gostaria que as pessoas fizessem por mim, eu vou fazer por essas pessoas. Justiça, porque aí Deus fica feliz com a gente. Tá certo? Vamos fazer então uma oração final? Então vamos fechar nossos olhinhos e vamos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por nos ensinar a sermos justos com as pessoas. Abençoe o nosso canal Mensagem Diária e conduz outras crianças, Senhor, para que elas possam assistir as nossas histórias e aprender através do nosso cultinho aqui no canal Mensagem Diária. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém? Gostaram da historinha? Então vamos fazer o seguinte, todo mundo, vamos dar um joinha, dar um like lá no nosso vídeo e vamos compartilhar com os nossos amiguinhos o nosso cultinho. E vamos incentivar as outras crianças a assistirem, para que elas possam conhecer Jesus, para que elas possam entender que Jesus ama a cada um de nós, mas que para isso a gente tem que conhecer Jesus. E de que forma? Assistindo as nossas historinhas, indo na igreja, lendo a Bíblia. Por falar na Bíblia, eu não falei para vocês da onde eu tirei essa história de hoje. Eu tirei da Bíblia, sabe? No livro de Lucas, no capítulo 19, do versículo 1 ao 10. Lá, quem já sabe ler, pode ler a história inteira, completa,
da história de Zaqueu, tá bom? Para vocês, um bom final de semana e até a semana que vem. Um beijo grande para todo mundo e até lá!